Vamos falar agora sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou obrigatória a existência do chamado Juiz das Garantias. Essa decisão completa um ano neste mês. E apenas um dos 6 tribunais federais do Brasil ainda não se adequou a essa determinação. A reportagem é da Luciana Amaral e do Leonardo Ribeiro. A figura do Juiz das Garantias foi criada com o objetivo de oferecer mais uma camada de proteção aos direitos individuais dos investigados. É ele quem cuida de prisões provisórias e outras medidas cautelares antes do oferecimento da denúncia. A ideia é que o chamado Juiz das Garantias faça um controle da legalidade na parte inicial do processo da investigação criminal. Ele não chega a avaliar se o réu é culpado ou não, a proferir uma sentença. Isso é feito em outra fase da ação, por outro juiz. Cabe aos estados, ao Distrito Federal e à União implementar a mudança nas respectivas esferas. Até o momento, 5 dos 6 tribunais regionais federais já a colocaram em prática. Só o TRF da 4ª Região, responsável pelo Paraná, Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, não instituiu a regra. Segundo o TRF4, o novo sistema deve passar a funcionar nos próximos meses. Assim como na esfera federal, os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal também devem adotar o sistema. Em Goiás, um projeto piloto começou a ser desenvolvido em março. Há ainda tribunais militares e eleitorais em que o Juiz das Garantias já foi instituído, como em São Paulo. O prazo para as adaptações e o funcionamento dos Juízes das Garantias vai até o final do mês, mas pode ser prorrogado por mais um ano. Nesta terça-feira, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, e os professores da Faculdade de Direito da USP, Pier Paulo Bottini e Gustavo Henrique Badaró, lançaram um livro sobre o assunto em Brasília. A obra reúne ensaios de especialistas em torno do Juiz das Garantias. Pier Paulo Bottini ressalta o papel do magistrado para que o segundo juiz, o que dará a sentença, dê um peso igual a todas as partes envolvidas. Ele acredita que eventuais dúvidas ou dificuldades serão resolvidas na prática, no dia a dia, inclusive quanto à organização dos tribunais e aos crimes a serem abordados pelos juízes das garantias. A gente também tem que entender que você tem algumas diligências, algumas atividades que precisam ser feitas. A gente tem um Brasil, é um país continental, a gente tem todo um sistema que já estava assentado há muito tempo e ainda que não exija grandes mudanças estruturais, você precisa reorganizar os tribunais. Então a gente também compreende que haja um cuidado, haja consulta a todos os juízes envolvidos, então que isso se faça com o devido cuidado. Mas o quanto mais rápido for implementado, é melhor para todo o sistema. O mecanismo demanda adaptações e os juristas dizem que há uma compreensão sobre o caso. Mesmo assim, o advogado Gustavo Badaró considera que a implementação do Juiz das Garantias poderia estar mais rápida pelo país. Não vejo como em muitos casos se diz uma grande dificuldade operacional, porque o juiz de uma comarca pode ser juiz de garantias da outra e vice-versa, o juiz de uma vara, juiz de garantias da outra vara. Então, com um pouco de boa vontade e organização, é possível sem grande dificuldade implementar o juiz das garantias. E depois da pandemia, a utilização de processos virtuais e autos eletrônicos se fortaleceu muito.